Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João. Venho aqui nos nossos primeiros vídeos no módulo de Windows para gravar, para conversar com vocês aqui um pouco sobre informática, um pouco sobre a nossa parte teórica do computador. Essa matéria é de extrema importância para todos os meus alunos, seja você do módulo de Windows ou não. Todo o conhecimento que nós iremos passar aqui será de extrema importância. Bem, vamos começar. Bem, no início vamos contar um pouco sobre os computadores, sobre como eles funcionam, sobre seus formatos, seu histórico, dentre todas as outras formas que nós já o conhecemos. Nosso conteúdo dessa aula embasará desde histórico, conteúdo binário, bit e byte, mainframes, classificação de computadores, tipos de microcomputadores, dentre outros. Começamos já pela base histórica. Os primeiros computadores foram construídos pelo homem, foram idealizados como máquinas processadoras, mas não qualquer máquina processadora como vocês estão vendo aqui. Essas máquinas processadoras, gente, elas tinham como embasamento de criação e elaboração de números, porque para fazer qualquer tipo de formas computacionais, né, de somar números, diminuir números, tudo isso nós fazíamos, né, na mão. Anos atrás eu vi essa uma das primeiras calculadoras, se assim poderia dizer, que é uma forma de computador, foi a nossa primeira base de processamento de dados. Que o nosso computador nada mais é do que isso, um software, né, uma grande peça, que ela armazena números, que armazena dados, e com esses números ela faz alguma coisa. E isso é basicamente uma calculadora faz. Eu pego o número X, eu somo pelo número Y, diminuo pelo número Z e por aí vai indo. Bem, essa daqui, gente, é uma das primeiras máquinas de calcular, a máquina de calcular de Pascal, que foi feita em 1642. Ela, na foto, vocês podem não entender a grandiosidade dela, mas ela é bem grande. Ela é mais ou menos um pouco maior do que uma CPU de computador hoje atualmente. Ela media cerca de 45 centímetros e por aí vai. Essa máquina eu vi em um grande, como posso explicar, museu de tecnologia lá no Rio. E foi bem divertido mexer com ela. Você ia jogando números para cá e para lá, e ele só fazia contas de no máximo de soma e de subtração. E você tinha que fazer todo o maquinário que o processamento dos números ali mostrava o resultado. Logo, isso era uma coisa extremamente, como posso explicar assim, mecânica. Não tinha ainda muito aquela parte eletrônica, aquela parte física que nós estamos acostumados hoje em dia. Era uma coisa mais mecânica, era uma coisa de como se fosse o rodar de manivelas. Mas isso era uma coisa extremamente lógica, porque dependendo ali das manivelas que você rodava, os resultados saíam e traziam os mesmos. Essa máquina de calcular de Pascal, se tem uma pequena curiosidade para os meus alunos de programação aí que estão observando, a linguagem de programação Pascal, né, a Delphi, ela veio por causa desse nome, dessa máquina de processar que foi o primeiro, digamos assim, computador, o primeiro processador do mundo. Mas até então, gente, esse processador ele não armazenava nada. Ele só fazia o que uma calculadora natural faz, mostrar números. Bem, as máquinas, com o passar do tempo, né, eles recebiam instruções e com essas instruções traziam resultados. Lembrem-se disso, instruções, processamento e resultados. Isso é a base de qualquer área computacional que nós possamos pensar aí da área da informática. Porém, eles não tinham nenhum tipo de armazenamento, nenhum tipo de memória para guardar com isso. Por que eu falo memória e armazenamento, gente? A memória e o armazenamento, eles vêm muito com esse sentido de processamento, de armazenamento, que vieram os primeiros computadores propriamente ditos, né? Que eles guardavam em memórias bem pequenas, espaçamentos bem pequenos. Essas máquinas de calcular, elas não tinham memória, como hoje em dia todos os nossos celulares, computadores, qualquer coisa computacional tem um mínimo de memória para fazer isso. Com o passar do tempo, nós fomos melhorando e evoluindo tudo isso. Os computadores, eles eram utilizados apenas para funções básicas, aqueles algoritmos que vocês aprendem em matemática, e não é aquela matemática muito avançada que nós vemos em calculadoras científicas ou outras coisas assim não, tá, gente? Eram apenas para contas básicas.
e por eles você poder botar ali, aumentar múltiplos números, né, com o passar do tempo, que essa memória que ela veio sendo criada, ela veio apenas para isso, para você botar ali mais de 2 números, né, mais de uma pequena soma, você bota ali uma pequena equação, você podia calcular impostos, fazer pequenas operações com ele, foi criado ali e aumentado e visto a importância do gravar essas informações, do que o gravar e armazenar dessas informações implicava com o processamento, com o que isso mudava dentre todos eles. Bem, com o passar do tempo, foi criado a máquina de tabular de Hermann Holterich, perdão um pouco a minha pronúncia, gente. Essa máquina, gente, ela foi criada, né, naquele sentido de literalmente você cortar papéis, né, que a partir desses papéis cortados, o processamento mecânico que tinha ali dentro, ele entendia aquilo ali como instruções, seja de rodar uma manivela para lá, outra para cá, e com isso você fazia a primeira linguagem de programação propriamente dita, né? Mas não vou bem chamar ela de linguagem de programação para os meus alunos aí de programação. Por quê? Por causa que a gente ainda não falava a linguagem da máquina. Nós tentávamos ali manipular os hardwares dela, né? As manivelas, entre outros, o roda para lá, roda para cá, para que nós possamos assim ter algum tipo de resposta. Nem que seja um relógio está de um jeito, um relógio está de outro. Que inicialmente essa questão dos relógios, né, de ver o horário mundial, era uma das formas que era utilizada essa máquina. Além de fazer ali múltiplas contas ao mesmo tempo. Tudo isso sendo enviadas por cartõezinhos cortados, que você ia cortando o papel e botando na máquina. E se caso você cortasse o papel errado, você tinha que jogar fora, né? Se tivesse um furo um pouquinho a mais, e fazer tudo de novo. Para vocês verem como nessa época, né, ser um cara da tecnologia era difícil, mas tivemos ali visionários que nos ajudaram nessa evolução. Bem, os computadores começaram a aparecer principalmente logo após a Segunda Guerra Mundial. Porque, né, gente, como eu já falei com vocês, o humano às vezes precisa de um empurrãozinho, né, para fazer as coisas. E durante a guerra não foi diferente. Se vocês forem ver históricos de guerra, coisa que eu recomendo muito, se vocês verem tecnologias de guerra e afins, vocês vão ver, né, afins mesmo de guerra, sendo como armas químicas, questões para guardar suprimentos e, como foi no caso do computador, para calcular trajetórias balísticas, para calcular ali criptografia de mensagens, dentre outras coisas. Eu extremamente recomendo, gente, todos vocês verem um filme muito famoso chamado O Jogo das Imitações, que ele é feito até mesmo com o mesmo ator do Doutor Estranho, atualmente muito conhecido no CM, né, nos filmes da Marvel, que ele conta a história, né, de um dos primeiros computadores, como eles foram criados, né? O nosso grande Alan Turing, né, o pai da computação praticamente, ele criou uma máquina, como vocês podem ver nessa imagem assim, gigantesca, que com essa máquina eles criptografavam as mensagens dos aliados, né, até chegar lá no front, porque, como vocês sabem, as mensagens de rádio poderiam ser interceptadas pelos inimigos. E com essas interceptações, com as mudanças, com a criptografia dessas mensagens, poderia ser passado as mensagens logo no front, e isso levou muito à frente a guerra. Como vocês viram que esse foi o primeiro grande impacto da computação para a história da humanidade, propriamente dito. Recomendo muito o ver desse filme, se fosse até deixar isso como uma forma de vocês trabalharem durante essa semana. Bem, a partir desse momento, né, os computadores começaram a evoluir muito, porque a lógica da máquina de Turing, né, aquela grande máquina, que se vocês verem naquela sala, naquela imagem, vocês têm uma noção um pouco maior da grandeza dos computadores, vocês poderão ver melhor como é o funcionamento das mesmas, né? Qual foi a importância, e a partir daí os computadores foram começando a diminuir, a lógica foi utilizada, né, para ligação. A partir desse ponto, a lógica da máquina de Turing foi muito utilizada, né, que foi revolucionária essa ideia do computacional, que ele utilizava a partir de estímulos, né, eletrônicos para fazer determinadas ações. Naquele caso, apenas para mudar uma mensagem ali, outra aqui. Essa lógica, gente, que foi criada durante a Segunda Guerra, é utilizada até hoje. Passaram-se tantos anos e até hoje nós utilizamos esse mesmo sentido, né, da guerra a fim.
os computadores foram começando a diminuir, o uso de guerra, né, que como muitas máquinas, muitas evoluções foram criadas, a diminuição dos computadores, né, que foram trazendo cada vez mais essa grande invenção para o nosso dia a dia, né, tanto para processamento, para guardar informações, utilização. Com isso vieram os primeiros computadores. Bem, um dos mais conhecidos é o computador da IBM, né, o IBM PC, que era um computador que eu também vi lá no Grande Museu do Rio, que era um computador bem interessante, né, se ver. Ele nem é tão antigo assim, é da década de 80, mas foi um dos primeiros computadores utilizados no mundo corporativo, que foi utilizado também em faculdades, entre outros. Foi deixado daquele lado um pouco mais de guerra, aquele lado dos governos utilizando, foi para o lado mais burocrativo, né, corporativo e até mesmo de casas. O IBM PC, ele funcionava da seguinte maneira: vocês podem notar esses dois botõezinhos aqui. Esses dois botões você sincronizava assim como o rádio, para que assim ele estabilizasse a imagem. A imagem era meio esverdeada, né? Você não tinha controle de mouse, você faria isso tudo, todas as funções, todas as formas a partir de um teclado. Bem, gente, isso aqui foi um pouco do nosso histórico, né? Eu vou continuar no próximo vídeo contando um pouquinho mais da parte do código binário, do código bit e byte, para a gente trabalhar um pouco mais nessa parte de introdução à informática. Espero que todos tenham gostado. Deixem aqui nos comentários dicas, sugestões para novas aulas. Essa apenas foi uma das várias aulas que nós vamos ter durante todo esse período e quem sabe até mais. Ok, gente? Voltamos na próxima aula. Um grande abraço. Valeu, galera. Até a próxima.